Em espírito, você tem a capacidade de levitar acima das trevas do mundo. Porque o espírito ele é mais leve que as trevas. Ele é como uma pluma que flutua por cima delas. Mas, por outro lado, a mente pesada, a mente vaidosa, a mente egoísta, a mente incrédula, a mente desfocada, que é pesada, puxa o ser humano para baixo e o coliga, o liga às trevas, o prende às trevas por causa dos desejos, dos apegos e todas essas confusões racionais que hoje constituem a vida humana. Um excesso de mente, um excesso de raciocínio se estabeleceu. As pessoas pensam demais, as pessoas estão num tiroteio mental de pensamentos contraditórios, num peso terrível, não experimentando mais a leveza interior. E isso é aprisionador. Isso rouba a liberdade de movimento do espírito. Isso acorrenta o indivíduo a essas energias trevosas que arrastam a humanidade. São as tentações, são os fantasmas e os demônios que Abdruchin explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O que são os fantasmas e os demônios? São as configurações que os próprios seres humanos lançam para o espaço. Os fantasmas são resultantes dos pensamentos errados e os demônios são resultantes dos sentimentos inadequados. Dessa índole emocional desequilibrada das pessoas por meio do ódio, da inveja, da raiva, toda a energia de ódio, de inveja e de raiva que é lançada para o universo, isso constitui verdadeiros demônios. Porque tudo que se pensa, tudo que se sente, assume uma determinada forma na matéria que está em torno aí da matéria grosseira, né? Ou seja, na matéria grosseira fina e na matéria grosseira mediana, né? Estamos aqui na matéria grosseira mais densa. Então todo pensamento, todo sentimento, ele assume uma forma na matéria grosseira mediana e na matéria grosseira fina. Nisso que muitos chamam de plano astral. Então, nesse plano astral estão configurados todos os fantasmas e todos os demônios dessa humanidade desleixada espiritualmente. E isso agora, sob a pressão da luz que está pressionando a humanidade, isso está assediando ainda mais as pessoas, isso está baixando sobre as pessoas. Está acontecendo uma espécie de um download espiritual bem entre aspas, né? Tudo que os seres humanos lançaram para o espaço agora está voltando, sendo pressionado pela luz, para que a humanidade experimente tudo isso, para ver se ela acorda por meio do mal que ela própria gerou. Mas a maioria das pessoas ainda se prende ainda mais a essas trevas, porque essas trevas oferecem vantagens para aqueles que se vendem, que buscam apenas dinheiro, poder, fama, prazeres, sensualidade, sexualidade, o extravasamento de suas paixões. As trevas ofertam para os seres humanos toda essa decadência. E os fracos se rendem, os fracos se vendem, os fracos não se voltam para a luz, porque querem apenas prazeres, poder, fama, sucesso, destaque. E isso torna os seres humanos pesados. Com isso, os seres humanos não conseguem e não podem levitar acima das trevas. Para levitar acima das trevas, mesmo estando aqui neste mundo cercado de trevas que se tornou trevoso por causa dos seres humanos, para levitar acima das trevas, faz-se necessário ter um espírito desperto dentro de si. Porque o espírito é leve, o espírito é sutil, o espírito veio do mundo espiritual. Baixou aqui a matéria grosseira mais densa em busca do seu desenvolvimento, da autoconscientização. Mas o que aconteceu? A maior parte das pessoas se prendeu apenas às referências terrenas, que estão aqui no cabeção,
E assim o lado espiritual acabou adormecendo dentro da grande maioria, por causa da indolência, da preguiça espiritual, das fraquezas, e daí os seres humanos se tornaram pesados. E hoje, pesados como estão, com o espírito acorrentado dentro de si, não conseguem levitar acima das trevas. O que eu quero dizer com levitar? O que eu quero dizer com levitar? É vibrar acima das trevas, é alimentar-se de uma energia mais leve. Porque mesmo estando aqui neste corpo, estando encarnado aqui agora, eu posso estar em conexão com energias mais elevadas, de planos mais elevados. Posso estar lá, mesmo estando aqui. Posso estar trocando irradiações com aqueles que estão em planos mais leves, mesmo estando aqui. Isso permite ao ser humano levitar acima das trevas, cultivar energias melhores e se alimentar de energias melhores, que conferem uma leveza, uma mobilidade. Quem se alimenta dessas energias mais leves, ele é móvel em tudo, móvel na forma de pensar até, porque o pensamento ele é orientado pela intuição, nesse caso. E um pensamento orientado pela intuição, ele é vivo, ele é eficaz, ele é contundente, ele vai ao ponto, ele permite comunicar ao próximo, ao semelhante, aquilo que vem de dentro, através da atuação do espírito. Assim que se consegue alcançar uma forma profunda de pensar. Não que o pensamento seja um problema. Inúmeras pessoas ouvem meus vídeos e acreditam que eu seja contra o raciocínio, contra o intelecto, contra o pensamento, contra o cérebro, contra a mente. Não, não é nada disso. O que eu critico aqui nos meus vídeos é o uso unilateral do raciocínio. Quando a pessoa fica apenas no raciocínio, quando a pessoa não utiliza mais o seu espírito como uma forma de propulsão de pensamentos melhores, que surgem da intuição que parte aqui de dentro, chega ao plexo solar, chega ao cerebelo e depois ao cérebro frontal aqui. Onde o espírito consegue irradiar de dentro para fora, surgem pensamentos leves, pensamentos contundentes, pensamentos verdadeiros, eficazes, que transmitem ensinamentos favoráveis e positivos aos semelhantes. Então isso o ser humano precisa alcançar por meio da vida interior, por meio do trabalho interior. E quando ele realiza esse trabalho interior dentro de si com o espírito, ele se torna leve e levita acima das trevas. Por quê? Porque alcança uma sutileza e através dessa sutileza, por meio da lei da igual espécie, por meio da lei da gravidade espiritual, se conecta a coisas leves que tornam o indivíduo leve. E se o indivíduo se torna leve de dentro para fora, ele vai gravitar acima das trevas. E quando o ser humano se torna leve, os pensamentos se tornam leves. Os próprios movimentos do corpo. Observem pessoas que são muito materialistas, muito presas ao raciocínio, pessoas que estão só no cabeção. Essas pessoas têm movimentos pesados, passos pesados, essas pessoas pegam nas coisas de forma pesada, os objetos logo quebram, os objetos logo estragam, porque essas pessoas elas vibram de forma pesada. Uma pessoa que vibra de forma pesada estraga muito rápido o que tem. Os objetos, os pertences. Enquanto que uma pessoa mais leve, uma pessoa que flui, uma pessoa assim tem um cuidado com as coisas, tem passos leves, passos flexíveis, tem um toque leve com os objetos, os instrumentos, as ferramentas, tudo dura mais tempo, porque uma pessoa assim é leve e transmite a sua leveza por meio dos movimentos, por meio dos gestos, das ações, das atitudes. Pessoas pesadas estragam tudo mais rápido. E nas mãos de pessoas leves as coisas duram mais tempo. E assim é também com os pensamentos. Os pensamentos de uma pessoa leve são pensamentos frutíferos, pensamentos agregadores. Pensamentos de uma pessoa pesada estão conectados às trevas, espalham trevas, irradiam trevas e contribuem no adoecimento cada vez maior
deste mundo de matéria grosseira densa. Então, isso é um fato. O ser humano precisa levitar acima das trevas e somente poderá levitar se tiver o espírito ativo, o espírito atuante, se ouvir a sua intuição e se tiver dentro de si uma sintonia correta, porque tudo é sintonia. Ou estamos sintonizados na luz ou estamos sintonizados nas trevas. Ou estamos ligados à luz ou estamos ligados às trevas. É assim, é uma questão de tudo ou nada. Não existe meio termo. E a única forma de conexão com a luz é através do Espírito. Porque o Espírito, ele veio de planos mais elevados. O Espírito partiu lá do mundo espiritual em busca do seu desenvolvimento aqui da matéria, em busca do seu desenvolvimento aqui na matéria grosseira mais densa. E tem em si a chave de conexão, porque ele é leve. E se essa leveza é despertada, se esta leveza está atuante, vai conectar o ser humano ao que é leve e assim ele vai levitar acima das trevas, mesmo estando aqui na matéria grosseira mais densa que se tornou trevosa por causa da maior parte da humanidade. Mesmo estando aqui no meio dessa confusão, podemos estar conectados a esferas melhores e vivendo aqui de forma consciente no meio dessa confusão, aprendendo e buscando orientar e aconselhar uma ou outra pessoa que ainda queira se abrir para algo mais leve, luminoso, sutil e irradiante. Infelizmente, a maioria da humanidade não se abre mais para isso, mas os poucos que ainda quiserem se abrir podem fazê-lo de forma natural e simples, porque a luz está sempre aí irradiando em busca da humanidade. A humanidade é que virou as costas para a luz. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!